Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper And I'm Christina. e hoje vamos fazer um vídeo primordial sobre culpa, culpado e culpar. Como dizemos essas palavras em inglês. E esse vídeo vai ter tudo. Vamos falar sobre aspectos desse assunto que quase ninguém sabe, mesmo pessoas que estão estudando e falando inglês por muito tempo. Vamos falar sobre erros comuns que pessoas cometem. Ok, pessoal, vocês estão prontos? Alright, let's go. Vamos começar com a palavra fault. Fault significa culpa. Por exemplo, a pergunta muito comum de quem é a culpa seria que, Cristina? Whose fault is it? Whose fault is it? Eu posso perguntar para Cristina de quem é a culpa que você está cansada, porque você anda muito cansada, Cristina. Eu diria, whose fault is it that you're tired? It's Oliver's fault. It's Oliver's fault. Quem é esse cara, Oliver? Eu tenho que ter ciúmes dele. No, Oliver is our son. Oliver, oh yeah, Oliver. Oliver é nosso filho que acabou de nascer. Oliver is our son. E se falamos a culpa é do Oliver, vamos falar it's Oliver's fault. Essa frase falando it's, depois a pessoa, depois apóstrofo S, depois fault é a estrutura básica. It's Oliver's fault. Podemos falar não é culpa de ninguém, que seria it's nobody's fault. Nobody é ninguém. Nobody, apóstrofo S. It's nobody's fault. Ou a culpa é minha. Is it my fault? Is it my fault? Is it my fault? It's your fault. It's my fault. Sempre, a culpa sempre é minha. It's always my fault, pessoal. Por exemplo, geralmente quando atrasamos, a culpa é minha. It's your fault that we're late again. Mas sabe uma coisa? It's your fault that I woke up early today. A culpa é sua. No, it's not my It's your fault. fault that I woke up early today. Porque você, you slammed the door. Você bateu a porta. You slammed the door. It's your fault. Culpa é sua. No, it's not. It's your fault. Ok. Agora, pessoal, uma coisa muito importante, porque pessoas aprendem que culpa significa fault, mas vocês têm que ficar cientes de um erro comum. Tem alunos que falam, por exemplo, em português você pode falar ninguém tem culpa, até tem uma música ninguém tem culpa. Como falamos isso? Falamos da mesma forma. Falamos It's nobody's fault. isso. Não pode falar nobody has fault. Nós não falamos have fault, é errado em inglês. It's nobody's fault. Oliver tem culpa, não podemos falar Oliver has fault. No, Só podemos falar, it's Oliver's fault. e se eu falo, não tenho culpa, Cristina, eu não tenho culpa. It's not my fault. It's not my fault. Eu não posso dizer I don't have fault, isso é errado. Então, vocês sabem agora. Agora, pessoal, eu quero falar sobre um aspecto desse assunto muito importante que muitos alunos não aprendem, mesmo sendo uma ideia muito comum em uma palavra, muito comum em inglês. E isso é a expressão to blame. To blame pode ser um verbo, mas também pode ser um adjetivo que colocamos depois do verbo to be. E tem a mesma ideia de culpa, como falamos antes sobre fault. Por exemplo, falamos a culpa não é de ninguém. E falamos que isso pode ser it's nobody's fault. Outro jeito de falar it's nobody's fault é nobody is to blame. So falamos nobody is, que é to be, e depois colocamos to blame. Podemos falar a culpa é sua. Podemos falar it's your fault. Outro jeito de dizer essa mesma coisa é you're to blame. Posso dizer, a culpa não é minha. It's not my fault. Outro jeito de dizer isso seria I'm not to blame. E podemos dizer uma coisa sobre to blame. Você pode perguntar, então cada frase com my fault, com somebody's fault, pode dizer somebody is to blame. Sim, pode.
menos uma coisa, que to blame é geralmente sobre situações que são um pouco mais sérias. Por exemplo, vamos falar que tem muita corrupção. De quem é a culpa? Who is to blame? Podemos falar de quem é a culpa, whose fault is it, mas também podemos falar who is to blame, especialmente em situações mais sérias. Então, who is to blame for the corruption? E podemos falar, a culpa é do governo. It's the government's fault, ou, como é uma situação séria, the government is to blame. Eu, pessoalmente, às vezes eu penso, eu conheço muitas pessoas no dia a dia que tentam passar a perna, né? Que tentam, enganar pessoas. Não é? Então, podemos falar, realmente, the government is to blame? Talvez the people are to blame, pessoal. Talvez the people are to blame. Talvez the culture is to blame. A culpa é da cultura. The culture is to blame. Está entendendo? Podemos falar it's the culture's fault. Mas como estamos falando sobre uma situação um pouco mais séria, é muito comum em inglês, do dia a dia, dizer the culture is to blame. Você não aprendeu inglês. Você foi para uma escola, você não aprendeu inglês. Você fala, a culpa é da escola. It's the school's fault. Mas como é uma situação um pouco mais séria, podemos falar, the school is to blame. Mas eu diria isso para vocês. Realmente, the school is to blame ou a culpa é sua? Porque você não estudou, porque você quer um milagre, porque você está procurando atalhos. Maybe you are to blame. Talvez você seja o culpado. Talvez a culpa seja sua. Maybe you are to blame, pessoal. Agora, pessoal, vamos falar sobre blame, o verbo blame, que em português é culpar. E realmente, quando vocês falam o verbo culpar, nós geralmente usamos blame nos mesmos contextos. Por exemplo, podemos dizer que é muito comum, não culpe outros pelos seus erros. Que seria que em inglês? Don't blame others for your mistakes. Don't blame others for your mistakes. Eu tenho que assumir. Sometimes I blame others for my mistakes. Do you do that? Never. Never? Yeah, right. Agora você. Okay. I blamed Cooper, but it wasn't his fault. Isso acontece muito, pessoal. Cristina me culpou. Christina blamed me. Mas a culpa não era minha, não foi minha. It wasn't my fault. But it wasn't my fault. Temos outra frase como se culpar, né? Às vezes pessoas ficam se culpando. Não devem fazer isso, né? So, you shouldn't blame yourself. Você não deveria se culpar. Ou pare de se culpar. Stop blaming yourself. Stop blaming yourself, ok? Bem simples. Culpar, blame. Culpar-se, blame yourself. Agora, pessoal, vamos falar sobre jogar a culpa. Vocês podem dizer jogar a culpa, botar a culpa, colocar a culpa. Tudo é comum em português. Aliás, esse é o problema. É muito comum em português dizer uma frase como jogar a culpa em outros é fácil. Ou não jogue a culpa em mim. E como nós dizemos isso em inglês? Nós temos uma expressão put the blame on. Ok? Put the blame on. Só que não é tão comum quanto jogar a culpa em. Não é, vocês falam jogar a culpa em muito. Provavelmente, se falássemos jogar a culpa em outros é fácil, provavelmente em inglês nós diríamos a mesma coisa que é com blame. Nós diríamos blaming others is easy. Podemos dizer putting the blame on others is easy, mas é bem menos comum do que sua expressão jogar a culpa, colocar a culpa. Podemos falar não jogue a culpa em mim. Eu posso falar don't put the blame on me, mas não é comum, não é normal. É muito mais normal falar don't blame me. Agora, pessoal, assumir a culpa. Como falamos isso em inglês? Como falamos?
Take the blame. Take the blame. Muito comum. Se eu falo, ele assumiu toda a culpa, como eu diria em inglês? He took all the blame. He took all the blame. Se eu digo, não vou assumir a culpa pelas suas decisões. I'm not going to take the blame for your decisions. Isso. Take the blame. Assumir a culpa. Agora, pessoal, vamos falar sobre a palavra guilty, mas também essa parte é mais difícil do que pessoas sabem muitas vezes. Porque quando falamos guilty, muitas pessoas sabem que guilty é culpado. Só que guilty é culpado só nos casos de crime mesmo. Se falamos o júri considerou o réu culpado, nós diríamos The jury found the defendant. guilty. Agora podemos aprender mais vocabulário, né? Porque em inglês falamos mesmo the jury found the defendant guilty. E eu acredito que normalmente em português o júri considerou o réu culpado. E também réu é defendant. Mas agora estamos falando culpado, guilty, mesmo porque é crime. Yes. Okay? E temos que saber, sabe o que vou dizer agora? Okay. A pronúncia. Okay. Porque essa palavra é mais uma das palavras que alunos mais erram na pronúncia. Tem que falar guilty. T. Se você não fala T no final, nós não vamos escutar. Nós escutamos, geralmente, quase sempre, quando vocês falam isso, vocês falam guilty, mas nós escutamos só guilt. Guilt. O I vocês comem. Tem que falar guilty. The jury found the defendant guilty. Se falamos também, o réu se declarou não culpado. Vamos dizer, o réu se declarou não culpado. Vocês sabem dizer isso? The defendant pleaded not guilty. É isso, quando o réu se declara culpado ou não culpado, falamos o verbo plead. So, the defendant pleaded not guilty. Estamos falando sobre crime, not guilty. Pronunciam certo, pessoal. Mas, pessoal, quando falamos sobre culpado e não tem a ver com crime, vamos voltar para o que falamos antes. Falamos to blame. Por exemplo, Anna Kate é a culpada pela bagunça. Anna Kate is to blame for the mess. Anna Kate is to blame for the mess. Anna Kate é nossa filha, realmente é verdade. Anna Kate is to blame for the mess. Se falamos... Eu quero também falar, seria estranho falar Anna Kate is guilty. Seria muito estranho. Entenderam, pessoal? Isso. Ela não cometeu um crime, né? Não é um crime ter menos que 2 anos e fazer uma bagunça. Yes. So we're not going to say Anna Kate is guilty. Anna Kate is to blame. Okay? O Dr. Cooper é o culpado por... You're to blame for losing your glasses. É verdade. I'm to blame for losing my glasses, né? Mas não é um crime. Não vou falar I'm guilty. Não. Entenderam, pessoal? Pessoal, eu quero lembrar vocês que guilty também significa culpado no sentido de sentir-se culpado ou sentir uma culpa por não fazer uma coisa boa, né? So, por exemplo, I feel guilty when I don't treat everybody well. Christina feels guilty when she doesn't treat everybody well. Ela se sente culpada ou ela sente uma culpa por não tratar pessoas bem. Ou podemos falar, apesar de tudo, ele nunca se sentiu culpado. Apesar de tudo, despite everything, he never felt guilty. Mais uma coisa sobre essa ideia, muitas vezes vocês falam ficar com um peso na consciência. Pelo menos muitas pessoas em Goiânia
dizem isso. Ficar com peso na consciência é a mesma coisa. Se eu falo, eu fiquei com peso na minha consciência por não tratar pessoas bem, eu diria a mesma coisa. I felt guilty. Ficar com peso na consciência também é feel guilty. I felt guilty for not treating people well. Ok, pessoal? Pessoal, nós gostamos de ter feito esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Mais uma vez fizemos um vídeo sobre um assunto muito do dia a dia, muito importante, e nós fizemos questão de incluir no vídeo aspectos do assunto que nós acreditamos a maioria dos alunos não aprendem em outro lugar. Cristina tem uma mensagem também. Isso, por favor, pessoal, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso, pessoal. Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!